E a gente fala agora de polêmica nas redes sociais. A empresária e também coach Mayra Card gerou um rebuliço ao fazer um vídeo no Instagram segurando a filhinha Sofia no colo, que tem um pouquinho mais de um mês, com a cabecinha bem pendurada. Recebeu várias críticas que aquela posição poderia fazer mal para bebê. E além disso, tem outro assunto que também está criando polêmica e está sendo bem comentado na rede social, que são as regras para visitar a filha recém-nascida da Sabrina Sato, apresentadora aqui da Record. E a gente vai trazer tudo isso agora para a nossa realidade e saber o que é certo, o que é errado, o que é exagero. Ao vivo aqui comigo está o pediatra Juarez Furtado. Tudo bem? Tudo bom, Flávia? Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo ao Ver Mais. Obrigado. Gerou muita polêmica na rede social a posição que a Mayra estava segurando a bebê. Vamos colocar no ar para o pessoal de casa olhar e o doutor comentar? Temos a... Ah, tá bom. Olha só, vai aparecer. Essa é a Mayra, para quem não conhece. Ela é famosa nas redes sociais. Está aí a posição que está a neném, a Sofia. Então, doutor... Então, na verdade, assim, um bebê até os 3 meses de idade, ele não tem ainda o controle do pescoço, né, Flávia? Então, é super complicado, porque essa posição que ela está colocando ali não é confortável, digamos assim, não é interessante para o bebê. Mas tu sabes que, assim, a cabeça sempre deve ser apoiada até o 3º mês. Agora, uma coisa bem interessante é que a maioria dos pacientes hoje, dos pequenininhos que nascem com refluxo, eles vão sempre tentar e vão manter a cabeça inclinada para trás. Então, eu não sei se ela está sofrendo com algumas noites de sono. Não, ali, na verdade, nessa postagem, ela comentava só que é uma posição preferida da bebê, que a bebê se sente confortável e não reclama quando está nessa posição. Então, há um alongamento do esôfago quando ela faz assim, então, muitas vezes, encurta e fecha a subida. Isso acontece muito no quadro de refluxo gastroesofágico. Então, pode ser que a bebê tenha isso e por isso que ela prefere estar assim. Então, tem que ser observado, porque a gente pega recém-nascido já inclinando a cabecinha para trás e por um motivo. Só que não assim, todo mundo deve fazer isso com os bebês. Até 3 meses segurar a cabecinha. Eu só sei que na minha época, a avó dos meus meninos já ia dizer, vai cair a arca. É mesmo? Eu já ouvi muito, acredito que vocês de casa também. E no seu consultório, quantas vezes a gente perguntou, muito, né, doutor? Muito. E essa arca caída, ela existe mesmo? Então, ela existe, Flávia. Na verdade, não é que ela exista, é que há um processo, né? A criança, quando chora ou quando está muito agitada, principalmente o bebezinho, e a gente pega eles assim por cima, só pelos braços e levanta, por isso que o bebê tem que ser pego pela bundinha e levantando. Quando a gente levanta assim, o que acontece? O que é essa arca caída popular? Nós temos 2 arcos costais aqui que são soltos aqui embaixo. E aí, quando a gente suspende a criança ou quando ela chora demais, essas 2 arcas, que são as costelas, abrem e o intestino ele pode justamente até prender aqui um pouco. E aí, prendendo esse intestino, gera uma dor insuportável. E essa dor insuportável que chora, a criança não tem posição, não tem o que fazer. E quando vai benzer, na verdade, não além do benzedor e das boas palavras e dos bons dizeres, a benzedeira ela faz uma massagem ela alonga esses arcos costais e faz uma massagem onde retorna essa alça. Então, isso a gente observa e eu já vi isso acontecer. Como é que um bebê que está chorando a manhã toda chega para alguém, faz alguns movimentos e para de chorar? Né? Não é tão mágico, na verdade, é porque tem sim um fundamento ali orgânico, né? E vamos começar a falar, continuar, na verdade, falando sobre essa questão do bebê estar durinho ou não. Vamos assistir um vídeo que a Mayra postou ontem à noite. Menino, você abaixa esse pescoço porque dizem as más línguas que você não tem força nesse pescoço. E que você não deveria estar fazendo isso. Dizem isso. Menina, você não pode estar com esse pescoço levantado. Me falaram que você não é capaz, que você é muito nova para estar com esse pescoço levantado e que você não tem força. Dizem as más línguas, não é verdade? Me falaram. Menina, você não é muito nova para fazer isso? Dizem as más línguas que você não tem força. O quê? Você vira com 1 mês. Então você tem vontade própria?
Mas me falaram que você Tem vontade própria, doutor? Porque a gente pode colocar a bebezinha de 1 mês e meio naquela posição ali de bruço, não tem problema? Não, você pode colocar, mas fica observando ela. Você não pode deixar a criança assim, porque se ela vomita é uma posição ruim para vômitos. Por isso que sempre tem que estar, né, a criancinha de frente, né? Essa é a posição certa. Ela ali, até os 3 meses, ela está exercitando o pescoço até fazer essa digamos, o teu domínio. O que ela está fazendo ali, isso acontece muito com quem tem refluxo. Porque quem tem refluxo tem que fugir da posição deitada, então é uma criança que, digamos, desenvolve muito rápido. Ela ali não está sustentando, ela levanta, abaixa, e quando botada de bruço com os bracinhos assim, qualquer movimento que ela fizer, ela vai girar. Então não é que ela é superdotada ali, mas que no fundo ela pode sim estar acelerando um processo, às vezes, como o refluxo faz a criançada fazer. Então, na verdade, doutor, não tem certo e errado. Na verdade, a mamãe e o papai avaliar o comportamento do seu bebê, ver se a bebezinha ali, no caso a Sofia, vai ficar cansada ou não, daí deixa um período, tira. A mesma coisa sobre a posição de carregar. Então, aquilo na verdade não é para ser sempre e deixar de bruço não é para ser sempre. É ser alguns pequenos momentos, porque ela não tem a sustentação da cabeça. Então, quando ela fica forçando ali, não é interessante. E antes da gente encerrar essa entrevista, tem que dar tempo da gente falar da Sabrina Sato e também das regras para a visita de um recém-nascido. Qual a opinião do doutor, hein? Então, a Sabrina colocou várias regrinhas, né? Já que tem um recém-nascido em casa, ela botou várias regras. No fundo, o que nós temos que entender? Por que a bisavó deixava de quarentena? Por que a mãe, quando antigamente, na época da bisavó, ficava de quarentena? Ficava em casa 30, 40 dias ali, sem receber visitas e sem ter contato com os outros. Porque realmente um bebê, quando vem, imunologicamente, ele não está preparado para enfrentar esse mundo. Ele tem os soldadinhos da mãe e o ideal é que só as pessoas ao redor, avós e pais, é que realmente peguem, toquem e fiquem conversando com esse bebê, porque a gente, quando fala com eles, libera muito perdigoto, muita saliva. Então, assim, ela exagerou algumas coisas, mas no fundo, eu tenho bebê que com 1 mês de idade já está passeando no shopping. Ou seja, a mamãe tem que se entender que agora é o momento do bebê. Olha, Lila, tem gente aqui no estúdio levantando o dedo, hein, que tem bebezinho que já está passeando no shopping. Eu sei porque o doutor Juarez é pediatra dos meus filhos. E ele me deu um esporro, porque eu fui com o meu bebê no supermercado. Foi, né? Mas a gente é mãe de primeira viagem, a gente quer passear, quer mostrar, quer exibir o bebê. Na verdade é para questão de exibir. Mas não é um momento, você vai ter o resto da vida para exibir. Fique tranquilo, então é melhor não. Espera um pouquinho, depois dos 3 meses a gente começa a passear e daí não para mais. Obrigada pela sua participação. Obrigado, hoje Flávia. Aqui no programa Ver Mais. Foi muito bacana a nossa conversa. Que bom, obrigado.